Trabalho de parto, eu sempre gosto de começar falando da preparação da mulher um pouco antes, porque é importante explicar como são as contrações, até mesmo para a mulher reconhecer o trabalho de parto no momento. Existem três tipos de contrações. A mais comum, que a mulher sente só a barriga endurecer, sem dor, de Braxton Hicks, começa depois de 30 semanas. Mais próximo do desfecho da gestação, tem a contração de treinamento, que a barriga endurece, é visível, a mulher tem um leve desconforto, cólica. E finalmente, para o trabalho de parto, as contrações de trabalho de parto. Então, elas começam de forma um pouco mais intensificadas, começando com um pouco de ritmo, e a primeira fase propriamente dita é a fase latente do trabalho de parto. Essas contrações no início, na verdade, popularmente a gente começou a chamar de pródromos, como se fosse um ensaio de trabalho de parto, quando as contrações são doloridas, a mulher tem algum desconforto, mas ainda não são contrações suficientes para a gente chamar de trabalho de parto que vai nascer o bebê propriamente dito. Então, os pródromos, ela tem a função dessas contrações irem fazendo uma pressão no colo do útero, que vai amolecendo o colo do útero. É um processo bem gradual, lento. Então, o colo do útero vai sendo amolecido com essas contrações e a gente pode perceber a perda do tampão mucoso, que é o sinal de trabalho de parto. As parteiras antigamente realmente chamavam de sinal. Bonita de serra talhada, vestido de chita, chapéu alpargata. Eu acredito na firmeza das mulheres. Então, a fase latente, ela inicia com contrações regulares. Essa fase, como o próprio nome diz, ela pode demorar por muito tempo, então a gente não coloca um limite na mulher. O ideal é que a mulher continue em casa nesse momento, depende da combinação com o profissional, na verdade, que estiver acompanhando. É claro que se a bolsa romper nesse momento, a bolsa pode romper antes, que também é um sinal de trabalho de parto, a perda de líquido. E tem uma grande diferença, perda de líquido porque a bolsa rompeu verdadeiramente embaixo, o bebê passa a não ter essa proteção da bolsa e a mulher perde uma grande quantidade de líquido de uma vez só e depois para. Ou pode ser que a bolsa rompa na porção mais alta, pela descida do bebê, e essa mulher vai perdendo líquido aos poucos. Esse não é um sinal de trabalho de parto, esse é um evento fisiológico da descida do bebê. Indica que está mais próximo ao parto, mas não necessariamente precisa tomar uma conduta. Então, nessa fase, a mulher pode procurar o profissional ou o hospital para uma avaliação. Mas essa fase latente, por ela poder demorar bastante, é o momento da mulher descansar, da mulher se alimentar, terminar de arrumar algumas coisas, mala de bebê, mãe, que geralmente nem sempre está organizado. Eu sempre falo, vai assistir um filme, vai se alimentar, fica tranquila, porque na hora que o trabalho de parto engrenar na fase ativa, que a gente fala que é o que vai nascer mesmo, a mulher não vai ter dúvida alguma. É muito diferente as contrações, todas as características. Olha que a vida não maltrata, tudo passa, tudo passa. A fase latente é característica pelo Ministério da Saúde, ela tem um padrão de contrações. Então, a avaliação obstétrica é um consenso no mundo inteiro. A avaliação sempre é feita em 10 minutos. Então, quando a gente vai avaliar essa mulher na fase latente, ela tem 2 contrações em 10 minutos. E a característica é que ela passa mais rápido. Então, ela dura menos tempo. Vai durar aí até 20 segundos, 25 segundos. A mulher começa com desconforto. As mulheres sempre relatam, porque é o que elas sentem, o que elas conseguem expressar. A dor. A dor geralmente é na frente, vem como cólica. As contrações são percebidas com toque, né, na barriga, ela tem intensidade no queixo. Então, assim, ela é forte, não tanto para expulsar o bebê, mas também não tanto para a mulher não perceber. Então, seria lá no fundinho a gente sente um duro. E na fase ativa são outras características. Então, né, na fase latente, ela ainda consegue descansar, consegue pensar, caminhar. Na verdade, o caminhar, já que eu disse,
não tem muita coisa que a gente faça de exercício para acabar a fase latente. Então, essa fase, ela precisa ser vivida e deixar o corpo ditar seu próprio ritmo. Então, não adianta fazer exercício nessa fase enquanto a mulher, muitas mulheres ansiosas, né, querem findar logo com o trabalho de parto. Então, muitas pessoas falam, vai caminhar, vai agachar, não é o momento. Enquanto ela estiver em exercício, as contrações realmente vão aumentar. A hora que ela para descansar, se alimentar, as contrações voltam a regredir, porque é um ritmo que o nosso corpo dita, na verdade. Caso a mulher procure uma avaliação, né, nesse momento, a fase latente, ela é um processo que afina o colo do útero para depois ter a dilatação. Pelo Ministério da Saúde, a dilatação pode chegar até 3 centímetros nessa fase, então de 0 a 3. Nas mulheres de primeiro filho, a mudança do colo do útero, ela acontece de forma bem certinha. Primeiro o colo afina, o colo da mulher tem em torno de 3, 4 centímetros, né, de espessura. Então, com o início das contrações, a própria de treinamento já começa a trabalhar o colo do útero. Então, ele amolece o colo. Na fase latente, esse colo vai afinar todinho, ele fica fino como um tecido, uma blusa, e depois ele vai abrindo. Então, nessa fase latente, com essas contrações, que tem um ritmo com um espaçamento um pouco mais distante, o colo atinge até 3 centímetros de dilatação. Fase latente, ela não tem uma caixinha assim que a gente enquadra a mulher, na verdade, não tem um período pré-estabelecido. Eu já acompanhei mulher, se for para literatura, sempre tem um período, na verdade, estabelecido. Na prática é bastante diferente, então eu já acompanhei mulher com fase latente de 3 dias. Mas o comum é que ela vai durar ali 12, 18 horas às vezes. Como tem mulher que não se percebe em fase latente, a mulher que está trabalhando, e acaba que, na verdade, ela quando se percebe já está em fase ativa. Tropecei na pedra e caí na cachoeira.